noite a cada um de vocês, os que nos assistem, os que nos acompanham, os que irão vir assistir esse momento de culto. Queremos também agora olhar para a palavra do nosso Deus. E antes de olhar para a palavra do nosso Deus, eu quero lembrar um pouquinho do que foi cantado. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança e há alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. É o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Onde o sofredor encontra a sua paz, encontra o seu perdão, onde nós todos podemos estar em comunhão com o nosso Deus. Que bom é estarmos aqui na casa do nosso Deus e podermos cantar louvores a Ele, junto com alguns que aqui estão hoje, neste momento. Queremos olhar para este Jesus que traz alívio ao sofredor. E o texto deste final de semana, o lido há pouco, texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Venha a mim, sofredor, cansado de carregar as suas cargas, que eu lhe darei descanso. Em Jesus eu tenho descanso para a minha vida. Que Deus nos abençoe nesse momento em que nós refletimos sobre a sua palavra. E queremos olhar para a palavra de Deus e olhar um pouquinho para a nossa vida. Nessa semana, na última quinta-feira, nós viramos a página, ou começamos a segunda metade de um ano. E eu gostaria de começar esse momento de reflexão perguntando como está esse 2020 para a tua vida. Como você está vivendo esse 2020? Conseguisse realizar algum dos seus sonhos, os seus projetos de vida para este ano? Já ou ainda não? Falar sobre um 2020 parece que estamos falando sobre uma realidade que não pertence a nós. Falar sobre algo tão estranho, tão distante, e parece que nós já estamos cansados desse 2020 e queremos pular logo a página e virar este ano, virar tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Mas as notícias ruins, elas temem em voltar. Quando achamos que a pandemia está passando, ela volta a ganhar forças. As notícias ruins aumentam, as mortes começam a acontecer próximos de nós. O isolamento social novamente começa a ser intensificado. E nós aqui na cidade de Pelotas estamos entrando pela primeira vez numa realidade de bandeira vermelha aqui no Rio Grande do Sul. Estamos assustados com tudo o que está acontecendo. As pessoas não conseguem mais viver dentro das suas casas. Ontem uma pessoa me disse: as pessoas não se suportam mais, pastor. As pessoas não conseguem mais viver com aqueles que estão ao seu redor. Algumas coisas que mostram isso: tratamentos psicológicos não param de crescer as pessoas que buscam por eles. Não para de crescer o número de pessoas que buscam por advogados, pela justiça, e dizem alguns sites que são 30%, 40% de pessoas que buscam esse serviço para separar-se dos seus cônjuges, do seu marido, da sua esposa, por não suportarem mais estar juntos. Os pais não aguentam mais acompanhar os filhos nas aulas online. Os filhos não aguentam mais as aulas online. Os professores não aguentam mais fazer as aulas. Nós, os pastores, não aguentamos mais falar para bancos sem povo, sem gente. Com certeza você não aguenta mais sair de máscara de casa. Por vezes esquecemos, precisamos voltar, fazer tudo de novo. A pandemia faz com que a gente sofra e com que a gente canse. E esse 2020 tem sido todo ele nesse sentido. Ficamos quase 100 dias sem culto. Quando resolvemos recomeçar, parece que de novo as coisas andam contra e precisamos parar. Por isso essa é a forma que provavelmente nós iremos nos comunicar nos próximos dias. Querendo ou não, crescem as doenças físicas com o sedentarismo, com as pessoas
ficando em casa, crescem as doenças psíquicas, crescem as doenças espirituais também do povo de Deus. Cada vez mais estamos longe de Deus, não apenas fisicamente, dizendo aqui do templo, da presença do altar do nosso Deus, mas longe também da palavra do nosso Deus. Cada vez mais nos acostumamos a não estar mais aqui pertinho de Deus. Cada vez mais isso se torna normal em nossa vida. E por vezes o diabo usa tudo isso para inclusive nos afastar destes momentos que nós temos aqui de transmissão e de tantas outras coisas. Estamos cansados de um 2020 que parece que não tem nada de bom. Traz sim grandes bênçãos, grandes aprendizados e precisamos tirar isso deste ano. Mas estamos cansados e o ser humano precisa de descanso, precisa de momentos em que, tanto fisicamente como mentalmente, como espiritualmente, nós nos colocamos em stand-by, paramos um pouquinho, para que assim a gente possa rever a nossa vida, descansar. Que assim possa acontecer nesse momento. Esqueça tudo que lhe cerca, tente esquecer tudo que está ao seu redor aí na sua casa e olhe um pouquinho para a palavra do nosso Deus. Jesus tem um convite todo especial, ele diz assim no versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas. E uma promessa, eu lhes darei descanso. Mas esse texto em especial, ele parece um texto meio estranho, porque ele pode ser dividido em 3 partes diferentes. E nós lemos desde o versículo 25, e será colocado na tela, na sua tela em casa, o versículo 25, que é uma pequena oração, um pequeno pedido de Jesus. E Jesus faz esse pedido dizendo assim, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Precisamos lembrar quem estava ao redor de Jesus e quem caminhava com Jesus. Não eram os sábios da época, não eram estudiosos da Bíblia, não eram os líderes religiosos. Eram pessoas cansadas, pessoas fragilizadas, pessoas doentes, pessoas discriminadas pela sociedade, pela igreja de então, pela religião de então, pessoas cansadas de todas aquelas regras que a religião lhes impunha, pessoas querendo ter um contato com Deus. E essa multidão segue Jesus durante todo o seu ministério, começando lá do início, depois do seu batismo, e ela continua seguindo Jesus até o momento da sua, ou pouco antes da sua morte. Pessoas cansadas de viver a sua vida, buscavam em Jesus um refúgio. E Jesus começa esse texto dizendo, ó Pai, eu te agradeço porque mostraste a essas pessoas aquilo que os sábios ainda não compreenderam da sua palavra. E o que Jesus mostra, o que Jesus diz que Deus mostrou? Aí vem o versículo 27. O que Jesus estava mostrando a essas pessoas? O seu poder, a sua ligação com o Pai, ou a sua unidade com o Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus estava entre nós. E diz assim o versículo 27, o meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Jesus estava mostrando a Deus, Jesus estava se revelando como o Deus que iria mudar a história daquelas pessoas cansadas e fragilizadas de um mundo que lhes pesava sobre os ombros. E aí vem a terceira parte, que é o convite especial de Jesus. Portanto, vocês que agora estão conhecendo a Deus, vocês que agora têm visto a revelação de Deus, venham a mim, venham junto comigo, que eu quero carregar as vossas pesadas cargas. Assim como nós cansamos de um 2020, assim como nós cansamos por vezes da nossa vida e de tudo aquilo que pesa sobre nós também podemos ter a certeza de que aquelas pessoas naquele momento
ao ouvirem essas palavras de Jesus, se colocaram aos pés da cruz de Jesus, no melhor lugar do mundo, que é diante do nosso Salvador. Hoje talvez eu não possa estar aqui no melhor lugar do mundo, com muitos de vocês que acompanhem ou nos acompanham em casa, mas sim vocês estão diante de nosso Deus, ou diante daquele que transforma a sua vida, e que pode transformar e lhe dar o descanso necessário para a tua vida. E se você tiver uma Bíblia tradicional, com uma linguagem um pouquinho mais antiga, olhe o versículo 39 ou 29 na sua casa. Nessa Bíblia que nós lemos, diz assim o finalzinho dele: e vocês encontrarão descanso. E a Bíblia tradicional diz assim: achareis descanso para a vossa alma. Em Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele nos dá aquela parada que nós precisamos ter em nossa vida. Nele nós temos um lugar de descanso. Ele nos livra de todas as cargas que são colocadas ainda hoje sobre nós. Cargas que são colocadas pelo diabo, pelo mundo, pela nossa carne, pelo pecado que eles fazem com que cada um de nós cometa. E aí eu lembro do texto de Romanos, texto tão conhecido que foi lido também há pouco, onde o apóstolo Paulo diz: meu Deus, eu olho para a tua lei e eu sei o que essa lei me diz, mas eu olho para a minha vida e eu não vivo segundo essa lei. O bem que eu quero fazer eu não faço em minha vida, e quando eu olho para a minha vida eu vejo apenas os pecados e os erros que eu cometo, pois este bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo fazer. E esse é o primeiro passo que Deus nos pede para que nós possamos ter alívio em nossa vida. É fazer assim como o apóstolo Paulo, olhar para dentro de nós e reconhecer o nosso cansaço espiritual, causado pelo diabo, pelo mundo, por todos os nossos pecados, pela nossa carne que faz com que pequemos diariamente. E então sim, depois de olhar para dentro de cada um de nós, que nós possamos ouvir o chamado de Jesus: agora venham a mim, todos vocês que estão cansados, descansem em mim, e eu farei a vida de vocês ficar mais leve, mais tranquila, em paz consigo, em paz com aqueles que estão ao seu redor. Venham a mim e eu lhes darei descanso. São palavras de amor de Jesus, de carinho, de compaixão para cada um de nós também hoje. Por isso, se você está triste, desanimado na sua vida, cansado de tudo aquilo que está acontecendo, venha a Jesus. Se não é possível estar aqui, busque-se Jesus na palavra. Ali Ele se revela, e Ele revela o amor do Pai a cada um de nós, o amor de um Deus que envia o seu Filho, que vem a nós, sendo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, vem a nós, morre numa cruz em favor de cada um de nós, e ainda promete: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou estar em espírito agora, consolando vocês, amparando vocês, tornando a vida de vocês mais leve, mais tranquila. Este é o nosso Deus. Deixem diante dele todas as suas queixas, toda a sua tristeza, tudo aquilo que não dá certo nesta vida. Coloque diante dele também os seus planos, coloque diante dele os seus objetivos e a sua vida, pois ele pode mudar e transformar todo o nosso viver. Ele promete: eu vos darei descanso. Eu darei descanso à alma de vocês. Eu farei com que vocês possam, mesmo em meio a tudo isso que nos cerca, ter a certeza de que nós estamos no colo desse Deus, nos braços desse Deus, e ali nós podemos ter descanso para a nossa alma, para a nossa vida. Que assim seja, que Deus possa sempre fazer com que desde agora e para a eternidade nós descansemos em Deus, diante dele, no melhor lugar do mundo, porque ele vive, diz a canção que segue,
Pensem nisso, porque Ele vive, diz a canção que segue. Nós podemos crer num amanhã melhor. Assim também louvamos ao nosso Deus com essa certeza junto com o grupo que nos acompanha hoje. Amém.